Cumprimento a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Convido a todos, por favor, abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Nós temos um desafio hoje de falarmos da palavra do nosso Deus sobre a igreja missional obediente às ordens do seu mestre Jesus. E livro dos Apóstolos, no capítulo 1, nos diz assim, a partir do versículo 1: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só o fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo vistos por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Meu Deus e Pai, Teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado no nosso meio. Que a Tua palavra, Senhor meu Deus, agora, nesse momento, ó Pai, produza, Senhor meu Deus, em nossas vidas resultados práticos e objetivos, ó Pai, no sentido, ó Senhor meu Deus, de compreendermos a Tua real e perfeita vontade. Senhor meu Deus, que agora, nesse momento, o Teu Santo Espírito possa tomar a Tua igreja, Senhor, possa tomar a vida do Teu Filho, ó Senhor meu Pai, e possa, Senhor, meu Pai, ter plena e total liberdade no nosso meio. Que a Tua bênção, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor meu Deus, possa ser na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Mais um período em que estamos reunidos como igreja, como nós estudamos hoje na lição muito propícia, de que a igreja se reúne em todos os tempos, em todos os lugares, mas localmente é o local de nos alimentarmos da palavra do Senhor, é o local de louvarmos a Deus, o local também de nos reunirmos com o único propósito de engrandecer o nome do nosso Deus. E esta igreja, a história dela, como Missão Cuiabá, e trazendo esse nome como Missão Cuiabá, nos traz uma responsabilidade extremamente ampliada, porque ser missão, ser missionários, nos traz a responsabilidade de exatamente sermos a sequência desta igreja de Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva. Segue exatamente o modelo em que Jesus ali delegou e comissionou para os seus discípulos no início da igreja cristã. Trazer dentro de nós
que somos cristãos e que somos pertencentes a uma igreja que tem esse nome, Missão, ele traz também a cidade de Cuiabá, ampliando para o estado do Mato Grosso, ampliando para o nosso país, Brasil, e também a todos os confins da terra, como nossa responsabilidade como Igreja de Deus, como missão de Jesus Cristo aqui na terra, fincado nesse local. Muito bem. A igreja, como instituição, ela tem o mês de setembro para que nós foquemos e nos dediquemos a entender um pouco mais sobre missões. É um mês também em que nós devemos separar uma parte daquilo que Deus tem abençoado nas nossas vidas para a obra missionária, não somente olhando para o trabalho que nós desenvolvemos aqui, como na nossa vizinhança, na nossa cidade, mas também olhando para projetos mais arrojados que a igreja tem em outros locais, e os nossos irmãos, às vezes, sofrendo as dificuldades tremendas para levar a palavra de Deus, como nós temos missões, como nós temos projetos na África, nós temos na América do Sul, nós temos na América do Norte, na América Central, ou seja, em vários locais a igreja tem esse papel que foge aqui da nossa região, da nossa realidade Cuiabá, mas como nós trazemos esse nome, missão, também temos essa responsabilidade. Hoje nós aprendemos vamos aprender, aliás, que sermos missionários também diz respeito a obedecer às ordens do Mestre. Qual Mestre? Mestre Jesus. Obediência, geralmente, nos remete a determinações, mandamentos. E há sempre uma grande dificuldade do povo cristão, em geral, generalizando o povo cristão, a entender mandamentos, ordens, determinações. Porque ficou meio que assim, para nós cristãos, de que a graça nos basta e a graça supre todas as nossas necessidades de cumprirmos ordens, de cumprirmos mandamentos e determinações. Se nós olharmos para Samuel, ele já falava que obedecer é melhor do que sacrificar. E a obediência, nós sabemos que ela traz bênçãos tremendas na nossa vida. Quem de nós já fomos crianças, já passamos por aquele momento em que os pais da gente falavam, olha meu filho, seja obediente. E a gente sabia que o resultado da obediência trazia benefícios para a gente. Eu, por exemplo, sou muito próximo assim, de um irmão que ele era extremamente desobediente. Muitas vezes eu evitava tomar algumas surras, porque eu via onde que ele tinha caído. E aquilo também chamava a atenção, às vezes meu pai falava assim, olha, ele não apanha porque ele é mais obediente. Lógico, a gente sabia as consequências de sermos desobedientes. A palavra de Deus, quando a gente vai em Deuteronômio, a gente vê tantas bênçãos que Deus determina aquele que obedece a sua palavra. A gente vê bênçãos tremendas, e a gente vê que a desobediência, quantos males causou na humanidade, que chega até os nossos dias, quantos males a desobediência causa para nós nos nossos dias atuais. Um exemplo extremamente prático e novo, contemporâneo para nós, são esses radares que marcam, por exemplo, 40 por hora. A lei diz, não passe ali, acima dos 40 por hora. E a gente fala, eu vou passar. A desobediência, não sei para vocês, mas para mim já causou alguns prejuízos, alguns aborrecimentos. A desobediência, para aquela
onipotência daquele poste que marca. Ele tem o dom da onipotência, de estar ali firme. Ele tem a onisciência, porque ele sabe que eu passei acima dos 40. Ele sabe que ele tem a onisciência, ele sabe que ele tem a inteligência artificial nos dias de hoje. E a gente vê que dentro da palavra de Deus, o cumprir os mandamentos, o cumprir o ide, o fazer a vontade de Deus, nos traz benefícios, nos traz bênçãos, nos traz algo tremendo na nossa vida, que ao contrário, quando a gente desobedece, a gente retarda as bênçãos, a gente retarda os nossos crescimentos, a gente retarda tantas coisas boas na nossa vida, que é só quando a gente, às vezes, tem uma maturidade, ou só depois que a gente perde, ou só depois que a gente vê que foi, é que a gente consegue compreender e entender o mal que foi em não termos sido diligentes, não termos sido obedientes à palavra de Deus. Bom, se nós olharmos para o cristianismo, esse contrassenso que existe entre a compreensão da graça de Deus, a compreensão do que é a graça e o que é o mandamento, esse contrassenso, ele não é novo, porque as pessoas esperavam, na época de Jesus, esperavam que viesse o Jesus, um rei, que viesse um libertador, que viesse um máximo, que viesse alguém acima das regras que estavam estabelecidas naquele momento, que viesse ali fazer algo, uma revolução para aquele povo que esperavam a volta do Messias. Tanto é que eles não o reconheceram, porque ele não trouxe dentro da vinda dele a satisfação dessas expectativas que as pessoas esperavam. Jesus veio, ele padeceu, ele foi acusado, ele foi cuspido, ele foi menosprezado, aconteceram tantas coisas que não casavam, não davam a entender de que era o Messias que eles esperavam. Então, esse contrassenso da gente compreender as coisas da graça e a obediência que é um grande desafio para aqueles que estão buscando a fazer a vontade de Deus. Porque Jesus, quando ele foi batizado, as pessoas falavam, olha, ele já anunciava que o reino estava próximo. E as pessoas já falavam, nossa, que bom, o reino de Deus vai ser estabelecido. Mas Jesus, já mencionava que o reino dele não era desse mundo. E com isso, nós ampliamos a vinda de Jesus a uma certa decepção, uma certa frustração das pessoas que esperavam Jesus. E quando Jesus, ressurreto, aparece aos seus discípulos, aqueles que andavam com ele, aquele que ele estaria agora dando a missão para cumprir o ide do Senhor Jesus e levar a salvação a todos os povos, também ainda se esperava que Jesus fosse o reino estabelecido numa situação de superioridade. Aqueles, pois, que haviam reunido perguntavam-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E aí Jesus responde, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E essa promessa que eles aguardavam e que eles foram cheios, nos seguintes nós vamos ver como eles foram cheios do Espírito Santo, é a mesma promessa que chega até os nossos tempos, que chega até os nossos dias,
que chega até as nossas vidas, onde nós devemos compreender que esse poder que vem sobre nós não é o poder para nos fazer superiores, não é um poder para nos colocar numa posição onde tudo é possível, ou então que nós seremos somente abençoados de todas as sortes de bênçãos sobre as nossas vidas, mas sim que nós seremos testemunhas, que nós poderemos falar do amor de Deus, falar da graça e da misericórdia de Deus, falar da salvação, do plano de salvação para todos os povos. E essa capacidade que vem do alto, essa capacidade que vem de Deus, essa capacidade que nos impulsiona, nós devemos almejar, desejar, nós devemos buscar constantemente, porque ela sim é quem nos dá condições de entendermos e compreendermos a vontade do Senhor. Muito bem, o reino pregado por Jesus não foi um reino econômico, não foi um reino político, não foi grandes alterações sociais, econômicas, mas é o que nós aprendemos na lição de hoje. Perpassa, supera as questões locais, a questão de templo, a questão de local, a questão de denominação, a questão de grupos, passa para uma situação onde a nossa condição de universalidade, a nossa saída desses muros, a nossa saída desses lugares, das nossas paredes, e sermos realmente testemunhas da graça e da salvação do Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele nos capacita para sermos exatamente testemunhas. Ele nos capacita para andarmos em novidade de vida, para pregarmos o que significa novidade de vida, o que significa renascimento, o que significa nascer de novo. Ele nos capacita, ele nos enche, o Espírito Santo nos enche para nos purificar e nos santificar, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos esquecer das coisas que se passaram, nós devemos ser nova criatura em todos os aspectos, em todos os sentidos. Nós devemos ser capacitados para falar do amor, da justiça e da graça de Deus. E falar, nós também, compete a sermos verdadeiramente agentes, seja contribuindo, seja indo, seja orando, por esta obra que o Senhor Deus tem nos capacitado. E nós temos que falar também que Jesus Cristo está voltando. Nós temos que falar do advento de Jesus. Nós precisamos falar que Jesus está às portas, que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E nós também temos que ter a plena certeza e a plena convicção que enquanto Jesus não voltar, o Espírito Santo, o Consolador, nos capacita a andar, nos orienta a caminhar na orientação da palavra do Senhor. Enquanto esperamos, meus queridos, nós temos que testemunhar do amor de Deus. Nós temos que testemunhar de um reino de paz, de justiça e de alegria. Nós temos que, por meio da obediência, nós temos que mostrar os valores e os propósitos do reino de Deus. E andar na contramão de muitas coisas que nós temos vivenciado e que nós deparamos no nosso dia a dia. É andar na contramão. Quando nós falamos em valores e propósito do reino de Deus, é a gente compreender que nós, como missionários, nós temos que levar a palavra de Deus como obedientes dos mandamentos, obediente do ID do Senhor Jesus. Nós temos que ser realistas e não inventarmos situações, inventarmos ficções a respeito do que é ser cristão, o que é seguir a Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo nos diz assim,
E este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir como para o céu o viste ir. É a certeza que nós temos de que Ele voltará. Jesus voltará e muito mais do que as bênçãos terrenas que nós podemos usufruir, é a volta do Senhor Jesus. Muito mais do que a riqueza e a prosperidade que Ele pode nos suprir, que Ele pode nos conceder, é a volta de Jesus. Muito mais que os sinais e maravilhas que Ele diz que seguirão os seus filhos. Os sinais e maravilhas é extremamente importante, e nós precisamos almejar e desejar que a sua igreja seja cheia de poder, cheia de manifestação de sinais e maravilhas, mas nós temos que também almejar, sabendo que nossa morada não é aqui. A volta do Senhor Jesus tem que ser desejada de todas as formas, muito mais do que termos uma vida quieta e sossegada. E para isso, nós somos orientados a permanecermos. Assim como a igreja primitiva foi orientada a permanecer até que seja do alto revestido do Espírito Santo, nós também somos orientados a permanecermos firmes nas promessas e na palavra do Senhor Deus. Orientados a permanecermos e ficarmos firmes, porque enquanto Jerusalém esperava ali unidos, o poder desceu sobre eles. E assim acontece conosco a todos os momentos. Acontece conosco quando igreja, como indivíduos, como família, quando nós nos unimos, quando nós nos voltamos à obediência desse esperar, desse almejar, desse desejar, ser cheios da presença do Espírito Santo, acontece essa coisa tremenda na nossa vida, de sermos exatamente cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, para podermos anunciar a palavra de Deus. Não anunciarmos como uma obrigação, mas anunciarmos com ardor, com amor, com fervor. Quantas vezes nós saímos por essas portas para fazer um evangelismo, às vezes mecânico, mas também quantas vezes nós saímos daqui cheios da presença do Espírito Santo, e resultados fantásticos o Senhor Deus deu para essa igreja, porque nós saímos daqui com aquele ardor queimando em nós, de que nós realmente não somos chamados para sermos somente abençoados, mas somos chamados para sermos bênção na vida dos nossos vizinhos, na vida dos nossos parentes, na vida dos nossos semelhantes. Nossos irmãos, ali naquele momento, ansiavam naquele aguardo, e nós também devemos ter o mesmo sentimento. Nós não podemos ter um sentimento diferente do que foi aquele que a igreja primitiva, que a igreja inicial experimentou. Nós temos que experimentar isso. Nós precisamos desejar sermos agentes transformadores enquanto nós estivermos aqui. Nós temos que, enquanto passarmos, fazermos a nossa história diante dos mandamentos que Jesus nos deu. Nós não podemos passar pela nossa existência sendo um fardo e nem um peso, mas nós temos que sermos aqueles agentes que ajudam a aliviar e carregar os fardos e os pesos das pessoas. E isso não é de nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. É quase que impossível, porque o homem, a sua natureza, ela é perversa, ela é má. A nossa natureza não é boa. A nossa natureza humana, tem origem no pecado. Mas quando ela é transformada pelo Espírito Santo, quando ela é transformada pelo poder do Espírito Santo, aí nós temos condição de termos amor pelas almas. E o ID do Senhor Jesus, para nós cumprirmos, nós precisamos amar as almas perdidas. Nós precisamos ter amor, nós precisamos repudiar o pecado, e nós temos que amar as boas coisas, as boas obras que acompanham todo esse cenário. Nós não podemos olhar para o Evangelho
como uma situação em que a graça suplanta e que nós agora temos total liberdade de fazer aquilo que nós desejamos, aquilo que nós achamos que é certo. Porque a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos dirige e ela nos remete para uma situação de aguardo, de sermos cheios da presença do Espírito Santo, mas para a nossa evidente e a nossa santificação também. Muito bem. Aí fica tudo um pouco mais fácil, porque vem a palavra do Senhor e nos fala: prepara-te para encontrar-te com o teu Deus. Nós precisamos também, como igreja, estarmos preparados. Nós, como igreja, precisamos também nos preparar. Nós precisamos, porque é muito fácil cumprirmos talvez uma determinação de enchermos a igreja. Talvez seja fácil a gente cumprir o ide do Senhor Jesus de uma forma aonde somente um lado do Evangelho, que ele é completo, mas nós usamos somente uma parte. Por exemplo, nós podemos encher falando da prosperidade. Nós podemos encher falando que os problemas atuais que assolam o nosso momento, a nossa vida, elas são todos passageiros e que isso nós devemos depositar nos pés do Senhor Jesus e os problemas, a solução está ali no Senhor Jesus. Nós podemos fazermos algumas decisões, estruturas chamativas, eclesiásticas. Nós podemos agora nos colocarmos apóstolos aqui em cima para pregar, bispos, pompas. Nós vimos que na Idade Média a igreja era muito voltada com o conversão dos governantes em templos suntuosos, mas isso não mudou do tempo de lá para cá. As igrejas hoje já não têm aquelas torres enormes, mas tem os mármores, os granitos, os ouros ainda, remetendo as pessoas a irem ao templo como se fosse um lugar santo, um lugar sagrado, onde fosse as basílicas, né? Os santuários, como nós ouvimos, aprendemos na palavra do Senhor hoje, no estudo da palavra de hoje. Mas a igreja que nós devemos pregar, a igreja que nós devemos sair dali para fora, nós devemos falar que ela sim, ela salva, ela cura, ela batiza no Espírito Santo, mas ela também transforma as nossas vidas. Ela também nos modifica, ela também nos coloca numa situação diferenciada, numa situação agora não mais de servos, mas de filhos de Deus. E ser filhos de Deus é um privilégio tremendo. E ser filho é ser obediente. Ser filho é obedecer. O pai ama o filho obediente. O pai diferencia o filho que obedece. O filho que obedece, ele tem privilégios, ele tem bênçãos. A bênção que nós vemos na palavra de Deus são bênçãos infindáveis, que somente a palavra de Deus pode suprir as nossas vidas. Mas para isso tudo, nós precisamos, além de fecharmos nossa reflexão sobre o que é sermos uma igreja missionária e o que é ser uma igreja obediente aos princípios, aos valores celestiais e não aos princípios e aos valores deste mundo, nós precisamos ter também uma grande coisa que a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus nos pede a todo momento: união. Porque todos eles, perseverantemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Nós precisamos, então, termos a perseverança na nossa fé e também perseverança na nossa oração, na nossa devoção, no nosso momento de união, para que
o cheio do poder do Espírito Santo, para que o poder que venha nos revestir, nos dê capacidade, para que a hora que nós sairmos dessas portas, a partir do momento em que nós abrirmos os nossos lábios para falar do amor de Deus, não seja nós somente por palavras, mas por também viver esta palavra na plenitude da nossa vida. Precisamos de ter um senso de propósito, um senso de unidade. Precisamos saber que o Senhor Deus, Ele irá buscar não uma igreja de prédios, uma igreja denominacional, mas Ele virá buscar todos os povos, línguas, tribos e nações. Então, nós não somos, nós somos povo exclusivo, claro que somos povo exclusivos, mas nós aprendemos hoje na palavra de Deus. A palavra de Deus nos encheu de sabedoria para compreendermos que outros povos, outras línguas, outras nações farão parte da igreja que Jesus Cristo irá buscar. Nós precisamos entender que não há maior e nem menor no reino de Deus, que Jesus Cristo se humilhou de uma forma tremenda para chegar e para nos resgatar e para nos dar essa condição de hoje sermos missionários, sermos mensageiros da palavra de Deus para todos os povos, todas as nações. A unidade é extremamente necessária, porque ela nos leva a momentos de oração. Ela nos leva a momentos de compartilharmos o amor de Deus uns com os outros. Ela nos leva a momentos em que nós compartilhamos as necessidades uns dos outros, nos fortalecemos para esta missão e para o aguardo do Senhor Jesus. A unidade é relevante e importante no cristianismo. Ser cristão tem que ter esses parâmetros de unidade, de perseverança, de espera, de aguardar, ser cheios da presença do Espírito Santo. É impossível a gente proclamar o Evangelho sem oração. É impossível. Eu não consigo. É só eu ficar sem oração, eu já não consigo mais falar do amor de Deus. Eu não consigo falar para ninguém, nem para as minhas filhas eu consigo falar, se eu não estiver buscando em oração. A oração, ela também nos une, não só em Cristo, não só a presença do Espírito nos enche e nos liga com o Pai, mas ela também nos quebranta para os nossos relacionamentos. Precisamos zelar da nossa vida devocional, precisamos zelar da nossa vida de oração, porque enquanto a igreja perseverava em oração, enquanto a igreja se unia, ela foi cheia da presença do Espírito Santo, ela foi cheia de Deus. Então, nós precisamos perceber que esta capacidade que vem do alto, ela move céus e terra, ela move as estruturas, ela move as estruturas terrenas, até mesmo as estruturas espirituais, para nos dar condição de alargar as nossas fronteiras, alargar os nossos domínios, para que nós possamos entrar no domínio do inimigo e resgatar as almas, resgatar as vidas que estão cativas, que estão presas e que estão precisando da palavra de Deus. Nós temos a nossa comunidade local com o nome de missão, e nós precisamos compreender e entender o que é esse pertencimento, o que é pertencer a uma comunidade missionária. Nós precisamos compreender e entender o nosso papel diante de tudo isso, porque com tantas situações nós podemos até mudar de nome, mas o nome volta, o nome fica e o nome crava. Missão, missão e missão. Mês de setembro, nós precisamos, aliás, o mês de setembro é o momento de nós nos conscientizarmos
É o momento de conscientizarmos a respeito, inclusive, das nossas ofertas missionárias. Mas não é somente esse mês de nós tratarmos missão na nossa vida, mas sim de sabermos que missão é o nosso estilo de vida, é o nosso modo de viver, é o nosso modo de ser cristão, é o nosso jeito de receber a palavra de Deus, de saber que as bênçãos do Senhor Deus vêm sobre as nossas vidas, mas que ela tem que passar por nós para abençoar as demais pessoas, as demais vidas. E o nosso desafio, enquanto comunidade, é nos policiarmos no quanto temos sido obedientes à palavra de Deus. Quanto temos sido obedientes nesse ide da palavra do Senhor. O quanto temos sido contributivos, contribuintes com a obra missionária. O quanto temos nos preocupado com os nossos irmãos que estão longe pregando a palavra de Deus. O quanto estamos preocupados com os nossos vizinhos que estão sendo perdidos. Durante essa pandemia, algumas pessoas que nós visitávamos, não estamos visitando, outras que nós evangelizamos, hoje estão dormindo no Senhor. E aí, obra do Senhor Jesus, porque para nós é muito melhor a gente dormir, é muito melhor. O meu corpo só pede isso, o meu corpo só pede descanso, eu não sei descansar tanto, mas a obra missionária, ela não pode parar. E obedientes, nos policiarmos o quanto temos sido obedientes, o quanto temos pedido misericórdia e graça. O quanto temos pedido misericórdia e graça, não só para a nossa vida, mas para a vida dos nossos irmãos. O quanto temos sido unidos com os nossos irmãos. O quanto temos nos unido em oração. O quanto temos nos preocupado uns com os outros. O quanto temos desejado ardentemente que o Evangelho seja proclamado e que não sejamos somente uma igreja de reunião, de adoração, de louvor, de gratidão, mas também de proclamação da palavra de Deus. O quanto podemos proclamar, falar do amor de Deus. O desafio é grande, porque esse foi o mandamento que Jesus nos deu. O mandamento de Jesus, ele falou que nós deveríamos ser testemunha dele. E quando Jesus veio, ele veio para salvar, para resgatar, para tirar as pessoas da perdição. E se nós somos testemunhas, se nós somos seguintes dessa linhagem apostólica que Jesus determinou, nós temos que caminhar nessa direção. Não há como caminharmos em direção diferente. O Senhor Jesus, Ele cura, Ele salva, Ele dá prosperidade, e nós somos testemunhas vivas de como Deus tem sido isso na nossa vida. Eu, particularmente, tenho sido testemunha de como Deus tem manifestado, Deus tem me socorrido, Deus tem tomado conta de mim, cuidado da minha família, cuidado das contas que eu tenho que pagar, do carnê da faculdade que aparece, de tudo Deus tem cuidado. E eu não tenho cuidado da obra do Senhor. Eu não tenho tido tempo. Eu não tenho tido tempo. A pandemia estragou um pouquinho de lampejo que a gente tinha. Um pouquinho do que a gente tinha, nós acabamos. Isso está acontecendo comigo, falo por mim, mas a igreja aqui instituída, ela chama a missão e a conscientização de que somos missionários, de que somos mensageiros das boas novas do Evangelho, não pode de forma alguma apagar no nosso coração. Não pode de forma alguma apagar na nossa vida. Que Deus possa nos encher do Espírito Santo. Que Ele possa fazer aquele derramar, aquele transbordar que aconteceu no dia de Pentecoste, acontecer continuamente na nossa vida, para que nós possamos realmente e definitivamente nos conscientizarmos de que a obra missionária pertence a nós como herança, como determinação, como bênção que iria seguir a igreja primitiva até os nossos dias. Amém? Vamos colocar em pé. Eu te convido você a fazer uma oração de entrega, uma oração de desejo, uma oração de que nós somos verdadeiramente missionários. E ser missionário
tem as dificuldades, tem as questões de vencermos a nossa preguiça, o nosso ser, mas também tem algo tremendo que só o amor de Deus faz. Que quando a gente leva a mensagem, quando a gente vê uma vida sendo salva, quando a gente vê uma vida sendo transformada, quando a gente vê uma vida sendo redimida pelo amor e poder de Deus, é algo que não há preço. Não há preço. Quando você vê que Deus usou a tua boca, usou as tuas mãos para abençoar uma família, para abençoar uma pessoa, quando você vê que você foi instrumento na mão de Deus, não há preço. Isso não tem preço. E esse desejo, essa vontade, isso tem que ser contínuo na nossa vida. Assim como nós nos alimentamos todos os dias para nos mantermos vivos, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar de que Deus faça isso arder no nosso coração, isso arder dentro de nós. Porque foi esse o mandamento do Senhor Jesus. Esse foi o mandamento do Senhor Jesus. E a igreja missionária obedece às ordens do Senhor Jesus, o dono da igreja. Pai amado, Deus querido, eu louvo o teu nome, Senhor, porque tu escolheste a mim. Tu poderia mandar os anjos, ó Pai, fazer esta missão, mas foi a mim que tu escolheste, Senhor. Foi a cada um aqui presente, Senhor, que tu escolheste. Tu escolheste a tua igreja, Senhor, para falar do teu amor, para levar a tua mensagem, Senhor. Mas é muito difícil, Senhor, meu Pai, compreendermos, aplicarmos, ó Pai, na integridade, porque as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas iniquidades, Senhor, nos assediam a todo momento, nos assediam, Senhor, meu Deus, em todos os aspectos da nossa vida, Senhor. E aí precisamos, ó Pai, sermos cheios da presença do Teu Santo Espírito, Pai. Nos ajude, Senhor, a nos santificarmos na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, a nos unirmos diante do Teu altar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a depositar diante de Ti tudo aquilo, Senhor, meu Pai, que é necessário para fazermos, ó Pai, a Tua vontade na integridade, Senhor. Nos ajude a sermos obedientes, ó Pai. Obedientes, Senhor, meu Deus. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós engrandecemos o Teu nome. E pedimos, ó Pai, a Tua graça. Pedimos a Tua misericórdia. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Capacita, dirija, Senhor. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor Jesus. O desafio está lançado, ou melhor, o desafio está renovado, né? É uma renovação esse desafio para a minha vida, e eu tenho certeza que para muitas das que ouviram esta mensagem, que estão ouvindo, é um desafio para nós, como missionários, como cristãos, é um desafio como seres humanos, é um desafio que o Senhor Deus nos coloca nesta manhã. Missão e obediência. Um casamento perfeito. É um casamento perfeito, não é um casamento excludente, porque a graça do Senhor Jesus não exclui a obediência. A graça salvadora não exclui sermos obedientes à voz, à palavra e os mandamentos do nosso Deus. Amém?
Eu convido o pastor Moisés, por favor, para fazer as considerações finais e nos despedir com a bênção apostólica. Amém. Glória a Deus. Que todos nós, irmãos, possamos compreender qual é a nossa missão enquanto igreja aqui nessa terra. Amém. Todos nós fomos comissionados por Jesus para sermos um missionário no poder do Espírito Santo. Isso é um estilo de vida que nós devemos ter todos os dias. Amém? Você pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, pregando, contribuindo, orando. Deus pode te usar poderosamente como um instrumento nas mãos dele. Não perca a oportunidade que Deus ele delegou a você. Amém? Abençoe a vida das pessoas, prega o Evangelho, viva o Evangelho, obedeça às ordens do seu mestre, os imperativos dele para a tua vida. Que Deus possa abençoar a cada um dos nossos irmãos. Só deixar aqui o aviso que logo mais às 20 horas nós teremos o nosso momento de adoração, né? Missão Adore. Todos os irmãos que estão presentes aqui estão convidados a participarem conosco. Venham, é um momento presencial. Convide pessoas para estarem aqui, né? Convide os seus familiares, os seus amigos. Não deixe de participar desse momento que está sendo preparado de maneira muito especial. Os nossos jovens estarão à frente desse momento de adoração. Eu tenho certeza que Deus irá usar os lábios deles, né? Vai ser um momento muito agradável. A presença do Espírito Santo do Senhor certamente tomará conta de todos os corações que estiverem aqui. Eu tenho certeza disso. Então venha, às 20 horas nós teremos um momento de celebração, de adoração ao Senhor. Amém? Curve a tua cabeça e nós seremos despedidos em nome de Jesus com a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Amém.